Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e nesta aula resolvo uma questão de eletrólise classificada como alto padrão do livro de treinamento em química para SpaceX, do professor Nelson Santos. Ok? Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Uma célula eletrolítica com eletrodos inertes de platina contém uma solução aquosa de nitrato de prata acidulada com ácido nítrico. Após o término da eletrólise, nota-se que num dos eletrodos se formou, a partir da água, exclusivamente gás oxigênio, num total de 2 milimol. No outro eletrodo se depositaram 6 milimol de prata metálico e também se desprendeu gás hidrogênio. Destas informações dá para concluir que a quantidade de hidrogênio gasoso formada é igual a, e aqui você tem as quantidades em milimol, tá? Então, milimol seria a quantidade em mol, só que 10 a menos 3. Ok? Então, isso aqui em mol seria 0,5 vezes 10 a menos 3 mol. E assim por diante. Tá certo? Então, você vê que todas estão aqui em milimol, e essas quantidades estão relacionadas com a quantidade de hidrogênio gasoso que foi formada no eletrodo. Ok? Então, por que você precisa assistir essa resolução? Porque aqui eu vou te explicar a base da eletrólise aquosa, tá? Eu vou mostrar quem oxida e quem reduz, a relação com o cátodo, o anodo e a carga positiva e a carga negativa. Lembrando-se que entre a pilha, que é um processo espontâneo, e a eletrólise, que é um processo não espontâneo, o que muda entre a pilha e a eletrólise são a polaridade, ok? Então a diferença é essa. E também vou ensinar como usar a estequiometria eletrônica. Vou falar também sobre os erros mais comuns que faz muita gente assinalar a alternativa incorreta. Se você não tomar cuidado, é fácil de você errar aí pelo caminho. E vou ensinar uma forma rápida e segura de resolver essa questão. Então, se você está estudando para SpaceX, para vestibulares, militares ou não, assista a essa resolução, porque você vai tirar muita informação importante desta aula. Ok? Então, os erros mais comuns nesse tipo de questão são achar que só a prata é que consome elétrons e mais, ignorar que a água participa da reação de eletrólise, que leva muita gente a errar questões desse tipo, não fechar o balanço eletrônico, lembrando que o que indica o fator que você precisa multiplicar uma equação é pensar na quantidade de elétrons, pensar que os elétrons eles devem ser neutralizados. Na equação global não podem sobrar elétrons, então é importante você fazer esse balanço eletrônico. E com isso eu vou ensinar o padrão correto de resolução, que é identificar as reações parciais, tá? Entender dentre os dois cátions e os dois ânions que nós temos na eletrólise aquosa, saber quem que tem prioridade entre os cátions, saber quem tem prioridade entre os ânions. Só que é aí que está a parte interessante dessa questão, que sai fora do padrão típico de questões do ITA. Aqui nós temos tanto a prata quanto o H+, aqui participando da redução. Ok? Então, uma questão bem interessante, por isso que eu resolvi trazer ela aqui para o canal. Então, nós vamos fazer a conversão tudo para mols, tá? Como aqui nós temos milimol, então nós vamos fazer toda essa conversão para mol. Então, como você vai aprender muita coisa com essa resolução, já deixa um like aqui para mim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos começar agora aqui a resolver essa questão, ok? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Deixei aqui as informações que nos interessam. Vou colocar a caneta preta e agora a gente começa a destrinchar essa bela questão do ITA, tá? Embora o livro do Nelson, do professor Nelson, seja do treinamento para SpaceX, essa questão do ITA, né, como é um SpaceX, é a escola preparatória para cadetes do Exército, é um vestibular militar, então nada como se preparar para vestibulares militares do que as questões de alto padrão que o ITA tem, ok? Então a gente vai entender aqui o processo de eletrólise, tá? E depois a gente começa a fazer a relação estequiométrica no slide seguinte, ok? Então, gerei aqui uma imagem
de uma cuba eletrolítica, tá? Imagina que aqui são 2 eletrodos de platina, tá? Embora a cor esteja diferente. Imagina aqui que são 2 eletrodos inertes de platina, ok? E aí aqui está escrito ânodo e cátodo, tá? O que a gente vai fazer aqui? Ele fala que é eletrólise aquosa de nitrato de prata em meio ácido. Então, eu tenho aqui 2 reagentes. Então, eu tenho aqui o AgNO3, que é o nitrato de prata que está aquoso, tá? E aí nós temos o quê? Nós temos ele se dissociando em Ag+, aquoso, mais o nitrato, também aquoso. E na eletrólise aquosa, não pode se esquecer de fazer aí a autoionização da água. Então aqui eu tenho a água líquida, ela vai gerar o H+ aquoso e também vai gerar a hidroxila aquosa. Certo? Então, e aqui, imagina que tudo isso aqui, esse conjunto de cátions e ânions, eles estão aonde? Eles estão aqui na água, tá? Por quê? Porque essa quantidade, essa porcentagem da autoprotólise da água é muito baixa, tá? Então, esses caras aqui, esse H+ e esse OH-, essa hidroxila, eles estão aqui nesse sistema aquoso. E aí, quando você estudou eletroquímica, você estudou a parte de eletrólise no ensino médio, o que você aprendeu? Que na eletrólise aquosa tem uma tabela de facilidade de descarga, né? Então, você tem lá a facilidade de descarga para os cátions e você tem a facilidade de descarga para os ânions. Então, os cátions, então os metais menos nobres, como sódio, cálcio, magnésio, alumínio, eles não têm uma facilidade de descarga tão grande, por isso que eles são obtidos por eletrólise ígnea. E aí depois desses metais menos nobres é que vem o H+. E aí após o H+, vem os metais que são mais nobres, do qual vai se incluir aqui, como a gente está falando de cátions, a gente vai ter o Ag+ aqui, né? E esse Ag+, ele vem da prata metálica, tá certo? Ele é o cátion aqui da prata metálica, ok? E quando a gente fala dos ânions, os ânions com menor facilidade de descarga são os oxigenados, então nitrato, sulfato, tá? E por aí vai. Então esses ânions oxigenados que são comuns a gente vê no ensino médio e também no ensino superior, eles têm uma facilidade de descarga menor do que, como a gente está falando de ânions, então, em relação à hidroxila. Então eles têm uma facilidade menor do que a hidroxila. Então quando a gente faz a comparação entre o Ag+ e o H+, quem tem maior facilidade de descarga? Quem está mais para baixo. A facilidade de descarga ela aumenta para baixo. Então a prata ela se sobressai, né? O cátion prata ele tem maior facilidade de descarga do que o H+. E é aí que essa questão sai fora do padrão. Por quê? Porque ele fala que está sendo formado a prata, 6 milimols de prata se depositaram no eletrodo, só que também foi formado o gás hidrogênio. E é isso que é o fora do padrão, que você vê muito no ensino médio. Ou era um ou era outro. Ou era um cátion ou era outro. Ou era um ânion ou era outro. Aqui não, você está formando sim o que tem a maior facilidade de descarga, 6 milimol de prata, só que você também está formando o H2. Você também está formando o gás hidrogênio. Ok? Por isso que essa questão ela entrou no livro do professor Nelson Santos como lá uma classificação dessa questão como AP, uma questão de alto padrão, tá? Então se você está se preparando para vestibulares no geral, você fala, questões do ITA eu não vou resolver, porque são muito complexas, porque são muito difíceis. Aí que está o engano seu, porque você tem que se preparar em alto nível. Se você se prepara de um nível mais baixo, e no dia da prova aparece uma questão, por exemplo, sobre eletrólise, cobrando algo a mais do que o básico, você não consegue resolver essa questão. Então, tem a ideia de se preparar de alto nível para os vestibulares, para que você não fique pelo caminho. Ok? Então, aqui ele vai formar, né? Os 2 cátions é que vão reagir, ok?
E entre aqui os dois ânions, aí como a hidroxila tem uma maior facilidade de descarga do que o nitrato, ó, a hidroxila está mais para baixo do que o nitrato, então é a hidroxila que vai reagir. Tá certo? Então, eu vou apagar aqui rapidinho e a gente já volta. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer a partir daqui agora? Então, eu sei o quê? O que essa hidroxila vai me formar? Como que essa hidroxila forma o oxigênio? Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar essa hidroxila, e aí vou passar para a caneta preta, e eu forço os meus alunos do cursinho a entenderem que se o H+ da água é quem gera o hidrogênio, a hidroxila só pode gerar quem? O oxigênio. Como que essa hidroxila gera oxigênio? Você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar a hidroxila, tá? Aquosa, e você vai fazer o que com ela? Você vai colocar ela já formando o oxigênio gasoso. Só que o OH- ele tem hidrogênio, tem um hidrogênio na hidroxila. Então, o que forma também? Forma água. E se tem uma carga negativa desse lado, então, como que eu balanceio uma carga negativa? Colocando elétron, só que do lado oposto. Então, porque aí eu fico com uma carga negativa de cada lado. Ok? Então, é isso que a hidroxila forma. Eu forço os meus alunos do cursinho a saberem que se o H+ forma gás hidrogênio, o OH- vai formar o gás oxigênio. E aí, você coloca o OH- e do outro lado dos produtos, você já coloca o O2. Aí você vai pensando, bom, se tem OH-, se tem um hidrogênio, coloco água do outro lado. E agora eu fecho o balanceamento, tá? Então aqui eu tenho 2 hidrogênios. O que eu faço? Coloco um 2 aqui. E aí, só que aí aqui eu fiquei com 2 oxigênios, aqui eu tenho 2 mais 1, eu tenho 3 oxigênios. Então o que eu faço? Eu multiplico aqui por meio, tá? E aí como eu tenho 2 cargas negativas, eu coloco um 2 aqui. E aí a equação ela está balanceadinha. Tá certo? E aí, como esse cara aqui, ele é um ânion, os ânions na eletrólise, os ânions vão para o ânodo, tá? Então, no ânodo está sendo formado, começa a borbulhar aqui, gás oxigênio. Tá certo? Então, na eletrólise, os ânions, carga negativa, vão para o ânodo. Os cátions vão para o cátodo. Tá certo? Então, como o ânion é quem tem a carga negativa, então esse eletrodo ele tem a carga positiva. Então, aqui eu posso colocar que é a carga positiva. Aqui é a carga positiva, por isso que os ânions estão vindo para esse eletrodo aqui de platina, que está ligado com o polo positivo do gerador. Ok? E aí, aqui, vamos pegar quem tem a maior prioridade de descarga, que é a prata, tá? Mas quando a gente começar a resolver, fazer a estequiometria, nós vamos precisar dos 2 cátions aqui, tá? Então, aqui eu tenho o Ag+, tá? O Ag+, como aqui a carga positiva está desse lado, tá? E esse Ag+, ele forma a prata metálica, ele fala que a prata metálica está se depositando no eletrodo, tá? Então, como esse lado aqui não tem carga, o lado do reagente também não pode ter carga. Só que, por enquanto, ele tem essa carga positiva. Então, como que eu balanceio essa carga positiva colocando o elétron desse lado, do lado do reagente, tá? Então, quando o elétron está do lado do produto, eu tenho uma oxidação. O sistema está perdendo o elétron, ok? E quando aqui o elétron está do lado do reagente, o sistema está ganhando elétron. Eu tenho aqui a redução, ok? Então, aqui eu tenho a oxidação e aqui eu tenho a redução. Tá certo? Só de você olhar, o elétron está chegando ou está saindo? Se o elétron está saindo, é oxidação. Lembra que a oxidação é a perda de elétron. Se o elétron está chegando, está do lado do reagente, então o sistema está ganhando esse elétron, então você tem a redução. Tá certo? Só que aqui, como tem 2 elétrons, o que eu faço? Eu preciso colocar um 2 aqui na frente para ter 2 elétrons. Só que aí, se eu tenho 2 cargas negativas, eu preciso colocar um 2 aqui para ficar com 2 cargas positivas. E aí, esse lado ele fica, no global, ele fica neutro. Por quê? Porque aqui eu também não tenho carga do lado do produto. E a equação está balanceada. Tá certo? Aí eu cortaria 2 elétrons aqui, com 2 elétrons aqui.
Então, como eu disse no começo, você tem que fazer esse balanço de carga aqui. Senão você erra essa questão. Tá? Se você não fizer isso, você erra essa questão. Isso tem que ser feito para qualquer questão de eletroquímica, independente se é de pilha ou de eletrólise, tem que ser feito esse balanço de carga. Ok? Então, aqui nós temos no cátodo, né? O cátodo é para onde vão os cátions. Então, aqui é um cátion, esse cátion ele vai para o cátodo. Então, aqui começa a formar uma camada de quê? De prata metálica, prata sólida, tá certo? E também começa a acontecer nesse eletrodo, ele fala que começa a desprender também gás hidrogênio. E como eu disse, essa é a diferença das questões tradicionais para a questão do ITA, porque nas questões tradicionais você fala sempre com um cátion e um ânion. Aqui não, estão sendo formados dois derivados aqui do cátion, ok? Daqui a pouco a gente explora essa equação do gás hidrogênio, ok? Então, isso aqui é o global, tá? Então nós vamos pegar algumas equações daqui, nós vamos pegar essa equação e mais a do hidrogênio e fazer a relação estequiométrica e chegar na resposta dessa questão, ok? Então, aqui você viu toda a base de eletrólise, tá? Falei sobre facilidade descarga, que é importante você saber, tá? Falei sobre o cátodo, sobre o ânodo. Então, eu posso dizer que aqui é o polo negativo, porque o cátion é quem tem carga positiva. Ele vai querer vir para o cátodo, que é o eletrodo negativo. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer a parte de estequiometria. Então, vou pegar aqui a hidroxila. Vou pegar esse ânion hidroxila, tá? Aquoso. Que o OH- ele gera? Ele gera gás oxigênio, mas ele gera água e também gera aqui elétron, tá certo? Uma carga negativa de cada lado. E agora eu faço o balanceamento, tá? Então eu tenho 2 hidrogênios aqui, coloco um 2 aqui. Aí tenho 2 oxigênios do lado do reagente, tenho 3 oxigênios do lado dos produtos. Então, se eu coloco um meio aqui, quanto que é meio vezes 2? Meio vezes 2 é 1, mais 1 aqui, ficam 2 oxigênios do lado dos produtos, 2 oxigênios do lado dos reagentes. Tá certo? E aí, tenho aqui 2 cargas negativas, coloco um 2 aqui, e a equação ela fica balanceada. Ok? Então, o que eu começo? Por que eu comecei daqui? Porque ele fala que num dos eletrodos se formou a partir da água, exclusivamente O2, num total de 2 milimol. Então, eu posso fazer a relação aqui, estequiométrica. 0,5 milimol de O2 forma quantos mols de elétrons? Porque o elétron vai aparecer em todas as equações, ok? Então, se eu faço a relação disso aqui com a quantidade de elétrons, eu vou jogando essa quantidade de elétrons que eu vou obter daqui para as outras equações e eu chego no que ele quer saber, que é quantos milimols de hidrogênio foi formado, ok? Então, uma bela sacada para resolver essa questão. Então, 0,5 milimol está para 2 milimol de elétrons. Então, se eu tenho aqui 2 milimol de oxigênio, quantos milimols de elétrons eu formo? Então, se eu tenho aqui 2 milimol, quanto que é esse X aqui? Tá? E aí, não preciso nem fazer uma conta absurda aqui, ó. Se eu vejo que daqui para cá eu estou multiplicando por 4, 0,5 vezes 4 dá 2. Então, eu pego aqui, 2 multiplicado por 4 vai me dar 8. Então, o X aqui é igual a 8 milimol. Ok? 8 milimol de quem? De elétrons. Ok? Então, isso aqui é válido? Claro que isso aqui é válido. Ok? Então, podia fazer o contrário. Ó. Se eu vejo que daqui para cá está multiplicando por 4, daqui para cá também está multiplicando por 4. Daria no mesmo. Tá? Não preciso multiplicar aqui em cruz. Quando é fácil de você enxergar isso aqui, você não precisa multiplicar em cruz e depois dividir. Você ganha muito mais tempo. Ok? Então, deixa eu deixar isso aqui, vai. Beleza, o que eu faço agora para continuar? Agora eu pego a equação da prata. Tá? Então, aqui nós somos a primeira. Vamos pegar aqui a segunda. Então, eu tenho lá
Ag+, lembra que aqui era 2, mais 2 elétrons, me dando 2 pratas metálicas. Por que eu coloquei 2 aqui mesmo? Porque eu tenho aqui 2 saindo, então tem que ter 2 chegando. Se estão sendo perdidos 2 elétrons aqui, 2 elétrons vão chegar, ok? Então, lembra da equação global que a gente viu aqui, ó. Eu cortaria, né, para montar a equação global, eu multipliquei essa equação aqui por 2 por causa desse 2 aqui. E aí lembra que eu falei no início que na equação global não pode sobrar elétron. Então, por isso que eu multipliquei essa segunda equação por 2. Tá certo? Então, é isso aqui que acaba acontecendo. Tá? Então, agora eu faço o quê? Agora eu faço a relação. Eu sei aqui, ó, que ele fala, no outro eletrodo se depositaram 6 milimol de prata. Então, isso aqui vem do experimento. Então, como é que a proporção é 2 para 2, é a mesma. Então, se eu tenho 6 milimol aqui, eu também vou ter 6 milimol de elétrons. Só que, é aqui que está a pegada. Tá? Essa parte é o diferente para ver quem consegue pegar. Essa questão pega quem não tem conhecimento, quem não domina o assunto de eletrólise, quem não entende o que está acontecendo. Por isso que quando você está estudando, você tem que entender o princípio. Se você não entender o princípio, você não consegue fazer essa questão. Tá? Então, aqui ó, a proporção é 2 para 2, ou seja, é uma proporção direta. O mesmo valor que está aqui é o mesmo valor que está aqui. Então, se está sendo formado 6 milimol de prata, está relacionado com 6 milimol de elétron. Só que, qual é a quantidade de elétrons que está saindo? 8 milimol. Só que desses 8 milimol que estão saindo, para prata, ela só está usando 6 desses milimol. Então está sobrando quantos milimol para ir para a equação do hidrogênio? 2 milimol. E é aí que é a pegada da questão. Aí que é a parte diferente dessa questão. Tá certo? Então, quando eu monto aqui agora a equação do H+, que a gente não tinha colocado ela até agora, porque ela não é a principal na prioridade, na facilidade de descarga, a gente vem montar ela aqui agora, porque agora a gente precisa dela, porque ele quer saber quantos mols ou quantos milimols de gás hidrogênio está sendo formado. Então, o H+ está aqui, então sempre do lado que tem a carga positiva, sempre do lado do cátion, eu coloco também a quantidade de elétrons. E aí a gente sabe que o H+, ele forma o gás hidrogênio. Tá certo? Como eu disse, essa equação aqui do H+ é mais fácil do que o do OH-. Então, como eu disse, eu comento com os meus alunos do cursinho, faço eles pensarem em cima disso, da autoprotólise da água. O H+ gera gás hidrogênio, o OH- gera oxigênio, que é o que a gente viu aqui, ok? Então, a gente viu que aqui está gerando oxigênio, a gente vê que aqui está gerando hidrogênio. Só que eu tenho 2 hidrogênios aqui, então preciso colocar um 2 aqui. Só que aí eu fiquei com 2 cargas positivas. Coloco um 2 aqui, balanceei esta equação. Ok? E aí, para fechar agora, o que a gente sabe? Que aqui ó, a proporção é 2 para 1. Então, se estão saindo 8 e a prata só está usando 6 desses milimol, então 2 estão sendo utilizados, 2 milimol de elétrons, estão sendo utilizados por quem? Pelo H+. Esses 2 milimols estão reagindo com 2 milimols de H+, para formar 1 milimol de H2. E a alternativa correta é a que tivesse valor de 1 milimol. Tá certo? Então, olha que questão mais bonita do ITA nós temos aqui. Tá? Então, 2 milimol. Ó, daqui para cá está dividindo por 2. Ó, daqui para cá está dividindo por 2. Então, se eu tenho 2 milimol, quanto que eu vou formar aqui? Quanto que é esse Y? Esse Y é igual 2 para 1, 2 milimol, forma 1 milimol. De quem? De H2. Tá certo? Então, entender o que a gente fez aqui? Isso é importante que você entenda. Eu falei, não adianta você decorar. Você tem que entender, ok?
Então, a gente viu que daqui são 8 milimol, tá? Por causa da estequiometria, ó, meio tá para 2. Meio tá para 2. Isso é da estequiometria. Então, esse 2 está para quanto? Esse 2 está para quanto? Então, se daqui para cá multiplica por 4, daqui para cá também multiplica por 4. 2 vezes 4, 8. 8 milimol. Chegamos aqui. 8 milimol estão saindo. Aqui é a reação de oxidação. Então, se estão saindo 8 milimol de elétrons, vão chegar 8 milimol de elétrons. Só que a prata está sendo formada apenas 6 milimol de prata. Então, o que significa? Que 2 milimol estão indo para formar quem? 2 milimol estão indo para formar o gás de hidrogênio. Então, a relação, como aqui a relação é 1 para 1, né? 2 para 2, significa que a proporção é 1 para 1. Então, se aqui eu tenho 6, aqui eu também tenho 6, ok? Então, o que eu faço agora? Eu sei que 2 estão indo para formar um H2. Então, 2, montei a equação do H2, 2 mols de elétrons forma 1 de H2. Então, 2 milimol, que é o que a diferença entre o 8 e o 6, 2 milimol me forma 1 milimol de gás hidrogênio. Tá certo? Então, quando a gente vem aqui, né, por isso que eu tinha colocado aqui, ó. Aqui no cátodo está formando prata metálica e também estão sendo formadas aqui gás hidrogênio. Começa a borbulhar aqui gás hidrogênio assim que esse ânodo está liberando aqui bolinhas de gás oxigênio. Tá certo? É isso que está acontecendo aqui. E aí, quando eu venho para cá, para as alternativas, ó, 0,5 não é, 2 não é, 4 não é e 6 não é. Tá? Então, você vê que se você faz a relação aqui errada, ó, se você coloca 2, você coloca aqui que está formando 2, ou se você faz a diferença 8 menos 6 é 2, se você coloca 2, você errou. Por isso que é importante você fazer o balanço eletrônico, ok? A quantidade de elétrons é muito importante dentro da eletrólise. Ok? Então, ó o 2 aqui, ó. Mas não é. Ó 6 aqui, ó. Não é. Ó meio aqui, ó. Mas não é. Qual que é a alternativa correta? É a alternativa B de bola. Tá certo? Então, uma linda questão do ITA, uma bonita. Por quê? Porque ela sai fora do padrão. Né? Aqui você tem os dois cátions participando da reação, os dois cátions sendo formados. Tá? No ensino médio isso não é tão comum de acontecer. Então, se o aluno só treinou com questões do ensino médio, só com questões básicas, e alguém coloca alguma questão um pouco mais elaborada, e o aluno não aprendeu a pensar em cima dos conceitos, entender os conteúdos, então ele acaba errando uma questão. Tá certo? E isso vai se somando, porque ele não aprendeu direito, pensar sobre ligação química, sobre as interações intermoleculares, sobre química orgânica, ele só decorou e não sabe pensar em cima da questão. E aí, você pode perder um ano ou perder anos se você não aprender a estudar direito. Ok? Então, tenho certeza de que você que chegou até aqui aprendeu muita coisa com essa aula. Então, peço novamente o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber mais resoluções complexas como essa. E me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se já tinham visto alguma outra questão parecida com essa. Se você já viu, deixa aqui para mim nos comentários para que eu, daqui a um tempo, consiga resolver essa questão para vocês aqui também. Ok? Então, vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!